Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você estiver acompanhando a gente pela Rede Mundial de Computadores, aqui é mais um programa do podcast Revista Igaporã. Esse é o quarto programa que nós estamos gravando e sempre com temas muito importantes e interessantes. Hoje temos o objetivo de trazer depoimentos, trazer a fala de atletas de Igaporã, atletas do esporte amador, que conseguem promover uma lição de dedicação, de superação, de vitória, sim, dentro de muitas limitações. Porque nós estamos conseguindo, nós vemos todos os dias, através da internet, da TV, jornais, revistas, a vida dos atletas profissionais, bancados por patrocínios milionários, ou nem tanto, mas que sobrevivem do esporte. Mas temos milhões de atletas amadores, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, que tem o esporte como hobby, mas um hobby sério, hobby oficial para cada um, pois precisam de também batalhar no dia a dia para sobreviver, para se custear. E muitos desses atletas bancam suas despesas na prática do esporte. E, da mesma forma que os profissionais, promovem alegria, trazem alegria principalmente para as comunidades onde atuam, onde vivem. É o caso das nossas três amigas aqui de Igaporã, Érica, e o Dilma, o Di e Celeste, que há alguns anos vem conquistando vitórias e mais vitórias no cenário regional. São três corredoras e disputam várias formas do atletismo, e tem vitórias realmente muito acumuladas, troféus, primeiros lugares, segundos, terceiros, sempre estão nos pódios, nas competições regionais. Quero pedir desculpas inicialmente, porque nós estamos com problema de acesso com Celeste. Internet é isso, né? A gente vai tentando resolver da forma que dá certo. Vamos começar com a Érica e com o Di, e depois, assim que Celeste conseguiu estabelecer a conexão, a gente bate um papo com Celeste também. Antes de mais nada, quero pedir a colaboração de vocês ao nosso projeto. É de graça, não custa nada, nem trabalho na realidade. Você está com o celular aí agora? Basta correr o dedinho para baixo, clica em curtir. Se não se inscreveu no canal Podcast Revista Igaporã, se inscreva nesse momento, compartilhe muito, né? Espalhe bastante para os seus contatos e também deixe um comentário falando sobre o nosso trabalho. Trabalho voluntário, um trabalho sem fins lucrativos, mas que tem feito com muita boa vontade, muita vontade de fazer a coisa certa. Quero aqui deixar meus agradecimentos a todos vocês que até este momento têm colaborado na divulgação dos nossos vídeos. E também o nosso boa noite a Di e a Érica, torcendo para que Celeste consiga vir, consiga acessar e participar do nosso bate-papo. Vamos começar por Érica. Boa noite, Érica. Se apresente aí às pessoas que estão nos acompanhando agora. Boa noite, eu me chamo Érica e faço, né, o esporte amador, corrida, né? Isso, por Igaporã, mas no cenário regional. Érica também é empresária, Di também é empresária na cidade. E Di, e você? Nos fale um pouco de você. Boa noite, me chamo Dilma, todo mundo acho que já me conhece aqui na região, né? Corrida de rua e sou amadora aí de corrida de rua. Já tem um longo trajeto de vitórias também. Bem, é o seguinte, inicialmente, tanto a Érica quanto o Dilma vai nos falar sobre essa rotina. Em primeiro lugar, como cada uma despertou para o esporte. Como começou isso na vida de vocês? Já que, se nós formos observar o cenário local e regional, não há muito incentivo a isso. Não há nem estrutura, na realidade, né? Seja estrutura de treinamento ou mesmo de custeio, de financiamento, de patrocínio. Como o esporte chegou na vida de vocês, vocês começaram essa luta aí nas competições regionais? Estejam à vontade, aqui quiser falar primeiro. Eu iniciei minha corrida no ano de 2017. As meninas aí já corriam, Di, Celeste, Diego. E aí Di sempre chamava a gente para poder correr com elas. Eles tinham um grupo que corria pelas estradas vicinais aqui. Aí, quando eu fui deixar minha menina, eu não ia. Até que um dia resolvi deixar ela com o Silvio e fui correr com elas. Quase morri do coração. A primeira corrida, né? Mas aí eu gostei e sempre ia com elas. Até que surgiu minha primeira competição, que foi a Corrida do Trabalhador na Lapa. Meu Deus, acho que foi a pior corrida da minha vida.
Fui a última a chegar nessa corrida, senti dor de facão, xingava durante a corrida todinha, falava o que eu tô caçando aqui, isso aqui não é para mim, não. Aí fui a última a chegar nessa corrida. Até que aí teve a premiação. Por surpresa, fui a segunda colocada na minha categoria. Aí pronto. Todo mundo me incentivava, falava que eu tinha potencial, que eu conseguia. Aí pronto, me apaixonei pela corrida. E daí agora em diante, não parei de treinar mais. Então, você teve uma dificuldade inicial de agenda diária, né? Para poder participar. Aí os horários para sair para correr era meio ruim, né? A gente saía depois das 5, não era de... Era. Sempre surgia imprevisto, né? Para a gente sair. Era 5, 5:30. Era. E você, Ildilma, como é que foi o início no esporte? Meu início foi tipo uma brincadeira, né? Eu cheguei na academia, estava saindo Celeste, Diego e Sayame para correr. Aí Diego falou, Di, nós estamos correndo, você quer ir? Aí eu disse, eu não aguento correr nem daqui na esquina, porque eu tenho problema respiratório, vou nada, tá doido? Aí fui malhar e eles foram correr, chegaram todos suados aí. Ele tornou me chamar, amanhã tem de novo, vamos? Eu falei, eu vou tentar, mas vocês me esperam? Aí deram para o lado da gamileira, só ladeira, e eu para trás chorando, sem aguentar, caminhando, e eles iam longe, que já faziam dias, né, que estava treinando. E aí eu peguei e fui andando, e falta de ar e sede, e morrendo, aí eu falei, gente, isso é coisa de doido, quem quer acompanhar esses meninos? Aí no outro, passou, treinava dia sim, um dia não. Depois, elas tornaram aí, marcaram para ir para o lado dali do sítio, me chamou. Falei, se alguém me esperar, eu vou. Aí Diego falou, espera. Aí entrou Ivanzinho. Todo dia a gente levava o grupo foi crescendo. Nessa época era Celeste, Diego, Sayame, Ivanzinho e Velto. Aí eu fui, né? A gente rodava ali o alto da usina, porque estava entrando pessoas que não aguentavam correr. Rodava o alto da usina, passava pelo Green Park, rodava ali e chegava. E Velto foi. Aí Velto falou, não, diz, embora que eu fique te olhando. Porque foi... Eu ia sozinha andando mesmo, sofrendo, mas não desisti, até que eu comecei a correr mesmo, a gente ia correndo. Foram várias experiências maravilhosas, muitas coisas engraçadas, e ficou eu, Celeste, Diego, Sayame, Ivanzinho e Velto e Érica. Aí a gente corria, porque pelas ruas levava tanto nome de cada coisa, que era depressiva, ar louca, mas a gente nunca desistiu, fomos. Aí fomos pegando estrada, foi aumentando, aumentando. Até que veio a primeira competição da gente, igual o Edson já explicou aí, foi na Lapa. A minha acho que foi em Guanabi, não foi, Celeste? A primeira da gente foi em Guanabi? A minha foi na Lapa. Foi Lapa? Mas eu não fui na da Lapa, não. Parece que a minha foi em Guanabi. A minha primeira foi na Lapa. E em Guanabi, uma multidão saiu ali lá da faculdade, e a gente foi, rodava para sair na Praça do Feijão, rodava lá, e eu fiquei sozinha atrás caminhando, e o povo ria. Vai, moça, corre! E eu sofrendo. Tinha Luzia também, Luzia já corria antes da gente, e Luzia, esse dia, parece que ganhou, não sei como foi. E aí foi surgindo várias, e eu fui pegando pódio, a coisa foi crescendo, a gente foi pegando gosto. E foi muito bom. Igual você falou, se a gente tinha uma parte assim que lembrou coisas engraçadas. Eu e Celeste chegamos na academia, já ia dar mais de 5 horas, a gente ia correr. Aí Galeguinha, um amigo da gente, que você conhece também, né? Da Galeguinho da casa de peça ali, né? De construção. Chegou e eu, mais Celeste, queria rodar pelo sítio, sair no alto da usina. Ele falou que ia com a gente, e isso escureceu, e a gente entrou pelo
para sair no alto da usina, e saiu na estrada da Gamileira, e nada deles, já tinha sumido. E uma escuridão, e eu e Celeste, nenhuma conversava, morrendo de medo no escuro. Escuro. A gente chegou na academia de hoje, que ele já estava lá, e a gente pensando que ele estava esperando a gente. Esse dia foi demais, mas nunca nós duas quer correr com ele mais, de jeito nenhum. Porque o início é mais difícil, né? Sempre tem a dificuldade, a adaptação do corpo. A gente encontrou muitas dificuldades aí. Você citou a questão de Ivanzinho aí, José Ivan, também vai participar conosco de um podcast aqui. José Ivan, ele é um grande, é vitorioso também no cenário do ciclismo, né? Ele se aventurou também no atleta, então. Isso, ele se aventurou no atletismo, mas eu acho que ele parou para continuar no ciclismo, né? E ele é multi-vencedor aí, acho que está em primeiro lugar no ranking da regional. Da região, sim. Da região. E vamos conversar com ele aqui um pouco, vamos agendar um programa. Celeste, as suas colegas aí, vitoriosas também, estavam falando sobre o início delas, como chegaram ao atletismo, né? Nos fale de você também. Pois é, boa noite a todos. Boa noite, Cristiano. Boa noite, colegas. E aí, meu início foi meio que aventureiro. Comecei por, igual o Di já citou aí, terminava de treinar na academia, Diego falava assim, vamos dar uma corridinha? Aí eu ia com o Diego. Corria na frente da academia, numa sexta-feira. No outro dia ele falava assim, vamos mais longe um pouquinho. Por isso que eu falo, eu agradeço sempre a Diego. Todo esse incentivo, se a gente alguma coisa hoje, a gente tem que agradecer muito a Diego, porque Diego foi sempre um treinador, um amigo, um corredor, que ele nunca exigiu nada dele, ele sempre quis para a gente. E aí eu comecei por necessidade a correr, porque eu pesava muito, aí quase obesa, e aí comecei a correr por isso, pela necessidade, não aguentava, corria aos pouquinhos, igual o Di já falou, começava uma semana, corria um pouquinho, na outra semana não aguentava, caminhava, tinha dia que parecia que ia botar a alma pela boca, mas com isso eu não desisti, eu fui pegando gosto pela corrida. Daí um dia, Diego, surgiu uma corrida em Lapa. Daí Diego falou, vamos? Eu falei, Diego, eu não aguento correr nem 1 quilômetro, como é que eu vou correr 5? Ele falou, vamos, moça. Aí foi eu, Diego, Vanzinho, Juca, que corria com a gente também, Vanzinho, Juca e Manuela. E Diego. Foi nossa primeira corrida em Bom Jesus da Lapa. Há 7 anos atrás, que foi em 2016. Foi minha primeira competição. Para mim, foi uma experiência e tanta, porque assim, Cristiano, a gente, quando participa de uma primeira competição, a gente começa, ou a gente desiste da corrida, ou a gente continua. Tem 2 fases. Ou a gente continua, ou a gente desiste, porque não é fácil. Principalmente quando a gente, igual a Erika falou, quando a gente vai para uma competição, a gente, no meio do caminho, a gente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou doida? Mas quando chega no final, aquele saborzinho de vitória, de chegada, é muito bom. Então, assim, para mim, começou daí, a cada treino que eu ia, uma vitória na chegada, a vitória não era para quem estava lá me esperando, era para mim que chegou, sabe? Então, para mim, cada dia foi um desafio, mas um desafio vitorioso, sabe? Que sempre, quando chegava no final, eu falava, cheguei, eu consegui. Então, assim, o maior desafio era para mim. E aí você vai entrando naquilo, vai gostando, aí vai convidando pessoas, aí teve uma época que estava um grupo grande, porém, é isso que eu estou te falando, as pessoas desistem, né? Não persistem, porque o maior caso é persistir, né? E aí eu fui persistindo, aí os outros foram desistindo, algumas desistiam, outras entravam de novo,
foi aonde a gente criou um grupão aí de corredoras ou pessoas que caminhavam também, e aí foram desistindo, mas aí a gente continuou, porque pegamos gosto pela corrida, né? Primeiro de tudo. Gostamos, eu amo correr. Hoje, o dia que eu fico sem treinar, tá me faltando alguma coisa, e foi por aí, a gente começou a ir para competições, começou a gostar também das competições, mas independente das competições, eu gosto de correr, eu gosto de treinar. Independente de se tiver competição ou não, eu gosto da minha corrida, do meu treino, dos meus desafios, que os desafios são para mim. E foi por aí que eu comecei. Vocês citaram aí, acho que foi Di que citou, Luzia, ela venceu algumas provas, eu até divulguei a época, mas ela hoje não está correndo mais por aqui, não participa mais, é isso? Ela está machucada. Teve um problema sério no joelho. No joelho. Tá. Né? Que ela não corre. Eu me recordo que eu publiquei algumas notícias sobre ela. Gente, eu percebi aqui, então, que Diego foi o vetor das três. A academia, para vocês começarem, foi isso? O incentivo inicial das três? Foi e né? Foi. Né? Mas as três iniciaram por questão de saúde também, para cuidar, ou não? Porque Celeste já confessou. Foi a questão de saúde do corpo, né? Sim, e Érica também. Eu não acho que não foi, não. Acho que foi interesse mesmo. Foi gostar mesmo. Foi gostar, né? Eu não fui. E serviu, porque eu tinha pressão altíssima. E depois da corrida, já tem mais de 4 anos que eu não parei de tomar medicação de pressão, não tem mais pressão alta. E todo doente por não estar treinando esses dias também, que estou com problema no joelho, mas quero voltar em breve. O atleta, ele criando a rotina, o depoimento é um só. Quando fica alguns dias sem poder participar do treinamento, da forma que for, sente bastante. Sente, né? Falando de Diego, às vezes ele me chamava para ir treinar, porque ele gosta muito da corrida também, né? De treino, de trilha, ele gosta de treinar também. Ele me chamava, às vezes, no final de semana para ir correr, e um belo dia a gente foi pela estrada da Eólica, eu e ele, sozinho. Já era noite, e Diego colocou uma lanterninha aqui, aquelas lanterninhas, e fomos treinar. Quando chegou no caminho, a estrada da Eólica tem muita ladeira, e eu sentia muito ofegante para subir as ladeiras, ou talvez para descer também, muito ofegante, porque eu não tinha preparo nenhum. Ainda preparo até hoje, né? Mas a gente diz assim, que ainda não tinha preparo nenhum. E com isso eu ficava muito ofegante. Por conta disso aí, de falta de treino e tudo, mas a vontade, quando terminava aquele treino, morrendo, ofegante ali, no outro dia você queria ir de novo. Então, o caso da corrida de rua é isso, que é contagiante. Você vai hoje, sofre, amanhã você quer ir de novo. É mais ou menos assim. Érica contou aí o fato interessante da primeira corrida, e eu percebi também que repetiu com vocês a dificuldade da primeira vez, até uma vontade, vem de rápido desistir, mas continuar, manter firme e forte, né? Teve algum outro caso engraçado, Érica, nessas suas provas que você participou, que merece registro? Ou interessante? Meu Deus, no início eu sofria muito nas corridas, meu Deus do céu. Era aquela ansiedade que eu vou falar a verdade pra vocês. Só andava dentro do banheiro, não era as meninas. Eu só carregava o remédio da bolsa. Tomando remédio antes da competição. Antes da competição, porque era uma ansiedade. Meu coração faltava pular de fora. E aí toda hora era banheiro. Eu sofri, acho que um ano sofrendo com essas corridas, até depois que eu consegui me acostumar.
mas era um sofrimento, viu? Meu Deus do céu. Até E a acostumar primeira na hora da vitória? largada. Hã? A primeira vitória, quando foi? Foi lá em Meu Lapa. Deus do céu, pódio, que eu fiquei segundo na minha categoria lá na Lapa, subi no pódio, o Vanzinho me incentivava muito também, falar, não, Eric, você corre demais, não, você tem que voltar para as corridas, você tem que continuar correndo, você corre muito, você tem potencial. Aí pronto, quando eu voltei da Lapa, eu vou ser corredora agora eu vou correr. O pessoal me incentivou muito, as meninas me incentivou. Então, o primeiro pódio foi em Bom Jesus da Lapa. Foi em Bom Jesus da Lapa. Acho que de todas Celeste nós, foi também lá, foi? né? Oi? Ah, todas foram. Todas. O primeiro pódio foi lá. A gente pegou os pódios tudo em Bom Jesus da Lapa. Lapa. Mas também já participaram de corrida até em Salvador, né, em outras cidades. Volta e mente está divulgando aqui. A longe que eu fui foi Barreira. Barreiras. Mucugê, Trancoso, Salvador. A nossa primeira meia maratona foi em Salvador, minha e Didi. Foi em Salvador. Nunca tinha corrido meia maratona e tal, fomos para Salvador. Tudo bem, uma experiência e tanto. Porém, assim, caminhamos mais do que corremos. Tudo bem. Foi mesmo. Daí surgiu, no outro ano, uma meia maratona em Conquista. Foi. Aí fomos para Conquista nessa meia maratona. Lá, eu consegui correr os 21 sem parar. E quando chegou no final, eu não sabia nem quando. Eu peguei segundo lugar na minha categoria ainda, na minha maratona, em Conquista. Nem eu sabia que eu tinha pegado pódio, nem nada, daí tá me chamando meu nome lá. Então, assim, são essas coisas que vai cada dia mais incentivando a gente a ver que a gente consegue. Porque às vezes você está no meio da corrida, você fala, igual a Erika falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou doida e tal. Só que quando você chega lá no final, que você vem, você fala, eu consigo, eu sou capaz. E aquilo ali lhe dá um incentivo para a próxima, lhe dá um incentivo para treinar. Érica falando do nervosismo, meu nervosismo maior é que eu nos treinos era melhor do que na competição. Porque o nervosismo não deixava. Era sempre assim. Porque... Mas hoje todos já estão bem situadas e isso já não é problema, né? Não, isso aí já superou, já. Certo. Eu queria lembrar o pessoal que está assistindo aí para aproveitar aí e ajudar a gente. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, comente, se inscreva no canal, tá? Esse projeto só está no começo, a gente quer prolongar e ampliar cada vez mais. Gente, agora nós temos uma combinação para 30 minutos, já estamos já na reta final. Eu queria saber de vocês sobre apoios. Vocês, essa semana passada, se não me engano, receberam uma moção de aplauso, não é isso? Na Câmara Municipal de Igaporã, uma homenagem do Legislativo, uma homenagem mais do que justa. Eu me recordo também que Ivan havia recebido, há uns 3 anos atrás, mais ou menos isso, Ivanzinho havia recebido, e o esporte precisa disso mesmo. Temos que lembrar também que Igaporã, ultimamente, a seleção de futebol salão também tem se destacado, né, nas competições que participa. Eu acho que isso cada vez mais... É claro que não vai ser algo que vai trazer riquezas financeiramente para o município, mas o incentivo, principalmente para os mais jovens, crianças e jovens, o incentivo que vocês trazem, o exemplo de vocês é gigantesco, na área escolar, na vida pessoal. Então, eu queria que cada um falasse sobre essa questão. Voltando, dificuldades existem, vocês já disseram, mas conseguiram superar pela própria força de vontade, pelo gosto e o prazer em praticar o esporte e também pela força na academia que vocês recebem, a academia de Diego, né? Porque que outro tipo de apoio, que apoios, família, comércio, apoio financeiro, vocês têm algo nesse sentido também? Recebem? Fala, Érica. Pode começar. Início, ia eu e Sayama e Celeste.
Era quem tinha mais, assim, sempre enfrentava, né? A coragem de enfrentar e pedir. A gente ia nos comércios, pedia, anotava os nomes com a folhinha, isso bem no início, né? E aí um dava 10, outro dava Entendi. 20, outro dava 15, ia até qualquer vereadores, nós pedia, ia na prefeitura e pedia tudo para pagar pelo menos a van para a gente ir para algumas. Depois a gente foi conseguindo os apoios com o prefeito da van, e daí por diante, assim, a gente recebe o apoio da prefeitura, de alguns comerciantes, só a gente pedir, a gente consegue, mas é difícil. A gente deveria pedir, tinha que ter mais apoio para o nosso esporte, porque não é barato, a inscrição são caras, tem igual essas fora, Mucugê que a gente vai, Trancoso, Salvador, as inscrições são caras, o carro, a hospedagem para quem não tem onde fica, tudo fica caro. Então, seria bom a gente ter um apoio maior, né? Entendi. Celeste e Érica também querem. A gente tem, primeiro, como eu já te falei, a gente teve sempre o apoio de Diego com a academia. Hoje a gente tem uma consultoria que acompanha a gente, né? Que a gente faz uma consultoria que dá melhora para nossos treinos também, que é um apoio, que é nosso apoio maior, essencial. E o apoio financeiro, igual de falou aí, o apoio financeiro, a gente sempre, com muita dificuldade, a gente sempre teve o apoio sempre da prefeitura, sempre que a gente procura, a gente tem.